Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre o conteúdo de radicais. Hoje nós vamos começar a ver as propriedades dessa matéria. Então vamos lá. A primeira propriedade nos diz o seguinte: se A é um número positivo e N é um número natural não nulo, então a raiz de índice N de A elevado a N é igual a A elevado a N sobre N, que é igual ao próprio A. Se atente que o A tem que ser um número positivo e que o N tem que ser um número natural não nulo, tudo bem? Vamos ver dois exemplos em que isso pode ser aplicado. Exemplo 1. A raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 5 elevado a 2 sobre 2, que vai dar 1, né? Então, 5 elevado a 1, que vai dar 5. Por que a gente pode aplicar essa propriedade nessa situação? Porque o índice dessa raiz é 2, então é garantido que é um número natural não nulo. E o radicando que está aqui dentro, o número que está aqui dentro, é positivo. Então a propriedade pode ser aplicada. A mesma situação vai acontecer para o exemplo 2 que está aqui, para a raiz sexta de 8 elevado a 6. Como 6, que é o índice da raiz, é um número natural não nulo, e o radicando é um número positivo, a gente pôde aplicar a propriedade e ela foi válida. Agora eu quero te chamar a atenção para a seguinte situação. Se o radicando desses exemplos, ou de qualquer outro exemplo, como que eu vou te mostrar a seguir, tiver base negativa, ou seja, tiver um sinal negativo, e o índice for par, o índice da raiz for 2, 4, 6, 8 e assim por diante, essa propriedade não pode ser aplicada. Por que não pode? Veja o exemplo a seguir comigo. Nós temos aqui a raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Se a gente pudesse aplicar a propriedade, a gente ia dizer que a raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado ia ser igual a menos 3. Só que isso não é uma verdade. Vamos ver? Se a gente resolver o que está aqui dentro, que é menos 3 elevado ao quadrado, a gente vai encontrar o quê? Vamos lá. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Por quê? Menos com menos dá mais e 3 vezes 3 vai dar 9. Então, nós temos, na verdade, a raiz de 9 para resolver. E a raiz de 9 é igual a 3. Então, se você viesse aqui e colocasse raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado igual a menos 3, você teria errado, porque isso é falso, é uma mentira. Por isso, todas as vezes que a base for negativa, a base do radicando for negativa, e o índice da raiz for par, essa propriedade não pode ser aplicada. Vamos ver mais dois exemplos então. Essa propriedade ela é até muito válida para você utilizar em cálculo de raízes usando a fatoração, por exemplo. Ó. Se você for fatorar aqui comigo, a raiz quarta de 625, nós vamos encontrar que vai ser 5 elevado à quarta. Né? Lembrando que para fatorar, você começa sempre por 2 ou por 3, e aí se não for por esses dois, você tenta pelos próximos números, sempre os menores, tudo bem? Nesse caso, o 625 não foi divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4. Então, a gente começa pelo 5 ali. E aí, a gente encontra que vai dar 5 elevado à quarta potência. Beleza. Se você substituir, então, 625 por 5 elevado à quarta direto dentro da raiz, você pode aplicar direto a propriedade que a gente acabou de ver. Por isso, fica raiz quarta de 5 elevado a 4, que é igual a 5. Então, facilita os seus cálculos. Vamos ver o próximo exemplo. Determina a medida do lado de um quadrado cuja área é 576 metros quadrados. Lembra que a área do quadrado é dada pela medida do lado, né, vezes ela mesma. Então, a medida do lado ao quadrado. Nesse caso, eu chamei a medida do lado aqui de L. Então, por isso que está L ao quadrado. Como L ao quadrado, para a gente descobrir quanto esse lado mede, basta a gente aplicar o quê? Raiz quadrada, que é o que a gente quer descobrir. E aí, a gente vai fatorar o 576. Realizando essa fatoração, a gente vai encontrar que o 576 é por 2 e assim sucessivamente, até onde der para você dividir por 2, tá bom? Vai dar aqui 6 vezes, por isso aparece 2 elevado a 6.
E depois você só consegue dividir por 3 duas vezes até encontrar o número 1 aqui, divisível por 3. Então, a gente pode substituir o 576 por 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao quadrado, tá? Que vai dar a mesma coisa, vai dar 576. Quando você substitui isso lá dentro da raiz, fica mais fácil de você realizar o seu cálculo utilizando a propriedade que a gente acabou de ver. Por quê? Você vai colocar, utilizando as propriedades de potenciação elevada ao quadrado, e aí você vai ver que fica mais simples. Por quê? Se você está levando ao quadrado lá fora, significa que você tem que dividir o 6 por 2. Por isso fica 2 elevado ao cubo aqui, 2 elevado a 3. E o 3 é a mesma coisa. Se você já está elevando tudo isso ao quadrado, então você vai dividir aqui 2 por 2 para simplificar o seu cálculo. Por quê? Porque agora você pode aplicar a propriedade que você acabou de ver aqui comigo. Então, já que o índice é um número natural não nulo, porque é a raiz quadrada que nós estamos calculando. E o número que está aqui na base do expoente, 2 vezes elevado a 3 vezes 3, é um número positivo, então a propriedade pode ser aplicada. E aí nós encontramos 2 elevado ao cubo vezes 3, que vai dar 24. Então, o lado desse quadrado é igual a 24 metros. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tchau, tchau!